Muito bem, agora são 9 horas e 53 minutos na Liderança FM, hora do nosso bate-papo semanal aqui no programa Viva a Vida. E hoje um tema que vem de um ouvinte, né? O Renato, o professor Renato. O Renato lá também, como todos conhecem, da Polícia Civil. Um abraço especial para vocês na Delegacia de Polícia aqui da cidade. Vai ter que ele sempre ouve o programa e é fã também do programa. E o tema de hoje é procrastinação. Você que está nos ouvindo sabe o que é. Você já procrastinou? Você sabe o que é procrastinar? Palavrinha difícil, né? Então eu convido ela para desvendar tudo isso que você acabou de ouvir no meu trava-língua, Rosa. Você foi ótimo, Darley. Bom dia, tudo bem, Rosa? Bom dia, você foi excelente, parabéns. Amei, eu tô aqui custando aguentar aqui, segurando pra não rir. Porque é o seguinte, gente, eu sei que você deve, alguma vez na sua vida, você deve ter feito uma procrastinada. Com certeza. Com certeza. Então, bom dia, amigas, bom dia, amigos, né, da nossa Rádio Liderança. Né, vamos lá então, né, Darley? Pode começar com as suas perguntas. Bom, pergunta seguinte, vamos pra pergunta. Sejam bem-vindos pro final do mês já, né, Darley? Mais óbvia por essa sua risada aí que você tá dizendo, que é procrastinação. Pois não tem nada a ver com castração. Viu? Não. Pois é, Darley, procrastinar é quando a gente adia alguma coisa, quando a gente deixa para depois o que a gente poderia fazer agora, ou que até já poderia ter feito e a gente vai adiando, vai deixando para depois. Os compromissos, por exemplo, significa também empurrar com a barriga, né? O povo fala assim, fulano tá empurrando com a barriga. Então, assim, a pessoa demora a dar resposta, demora a entregar uma encomenda. Então, o problema da procrastinação, Darley, é que a pessoa que tem esse hábito, ela tá sempre deixando para depois, né? Ela deixa para depois de um dia, 2 dias, semanas, meses, e tá sempre acumulando uma lista enorme de coisas que já deveriam ter sido feitas e que a pessoa vai deixando, né? Por exemplo, se eu tenho que ler um livro para uma prova, né, e o prazo é de 30 dias, eu posso ler algumas páginas. Cada uma dessas páginas em 30 dias, isso acontece muito, né? Eu vou lendo devagar, né? Página por página. Agora, se eu deixo para começar a ler no segundo dia que eu me planejei, aí no primeiro eu já procrastinei. Por quê? Sim. Porque eu não fiz a parte que eu deveria ter feito no primeiro dia. Se no segundo dia eu não leio, aí no terceiro eu já acumulei o que eu teria que ter lido no primeiro e no segundo dia. Então, assim, agora, imagina se eu faço isso grande parte da minha vida com todos os compromissos que eu tenho. Imagina o prejuízo que é. Imagina a tensão que a pessoa sente. Imagina o desespero que é você ficar o tempo inteiro se cobrando. Eu deveria ter feito, eu deveria ter feito. Então, assim, isso é um desgaste emocional muito grande, né? Então, a pessoa precisa estar atenta à procrastinação. Tá perguntando aqui, o Eltinho, tá dizendo aqui que acordou de manhã, aí tá por volta das 10 horas da manhã no sábado, tinha que lavar o caminhão, porque no domingo tinha que fazer um carreto. Aí, o Lava Jato fechava meio-dia. Aí deu uma vontade de tomar uma cerveja, aí ele não foi lavar o caminhão. Ele procrastinou, Rosa? Com certeza! Com certeza. E aí pergunta pra ele a culpa que ele sentiu, pra você ver. Que tristeza que foi pra ele ficar pensando naquilo. Pensando assim, nossa, eu deveria ter feito. Né? Amanhã eu vou ter que andar nesse caminhão sujo. Meu Deus, eu deveria ter ido. Muito bom, adorei. Posso fazer uma pergunta? Pode. É o seguinte, minha querida Rosa, o contrário de procrastinar é adiantar, não é? É. Fala pra gente. Será? Será que é? Com relação a isso, Darley, né? A gente tem 3 tipos de pessoas, né? Com relação à procrastinação, você tá lendo? Você é de câncer, né? Eu sou. Você também, não é? Você também, não é? É nóis. Eu vou ser o Bordone. O Bordone também? Isso. Ai, que gracinha. Então, com relação a isso, Darley, nós temos 3 tipos de pessoas, né? Aquelas que vão ler o livro praticamente nos primeiros dias e deixar tudo pronto, que acontece muito caso, às vezes, da pessoa até ansiosa, ela quer fazer tudo para ontem e vive naquela ansiedade e acaba fazendo antes do tempo, né? E tem aquela que aí ela sente aliviada com aquilo, né? Fala, nossa, graças a Deus, cumpri minha parte e ainda faltava mais de uma semana para ela resolver o problema, ela já resolveu muito antes. Outras pessoas vão fazer aos poucos, elas vão ler aos poucos o livro
e no prazo determinado ele vai estar lido. Com 30 dias ele vai estar lido, mas ele vai estar fazendo aos poucos, que é o saudável que tinha que estar sendo feito por todos. E o terceiro tipo, que são os procrastinadores, eles só vão começar a ler o livro nos últimos dias. Acontece muito com muito estudante, né? Tem uma prova de livro, aí o estudante vai enrolando. Tem um mês para ler o livro, quando falta 2 dias, quer ler o livro todo em 2 dias, né? Então, assim, e muitos deles conseguirão isso, claro, mas conseguirão à custa de muito desgaste. É desgaste físico, é desgaste mental, é desgaste emocional. Só que aquela coisa de fazer apressadamente é uma tortura, né? E a pessoa não percebe isso. O pior é que para quem procrastina, o prazo é fundamental para ele. Ele estabelece um prazo e se há prazo para ele, aí ele acaba deixando para depois. Ele quer definir um prazo justamente para ele deixar para depois, né? Esse é o grande problema do procrastinador. Tá, mas essas pessoas, elas não percebem que se estão se prejudicando com isso, não, Rosa? Com certeza. Tanto percebem que sofrem com isso, né? Tanto, né, é comum que essas pessoas que têm esse problema de adiar as coisas, elas vão fazendo listas e mais listas de coisas que elas têm que fazer. E, na verdade, a lista, ela é uma ótima técnica, né, pra gente não esquecer as coisas que a gente tem que fazer, as nossas obrigações. Todo mundo deveria usar listas para poder se organizar na vida. Só que no caso do procrastinador, a lista acaba sendo inútil. Ele faz a lista, mas ele não usa aquela lista no prazo certo. Porque ele passa só a olhar a lista, mas ele passa a não agir em cima dela. Então, se eu olho uma lista das coisas que eu tenho que fazer, das minhas prioridades, mas eu não cumpro o que está na lista, não resolve nada você carregar aquilo para onde você vai, colocar numa agenda, colocar num caderno, ou colocar em papelzinho. Muita gente coloca em bilhetinhos, em papeizinhos, e não resolve nada. Então, assim, para todos que passam, no caso do procrastinador, é uma tortura para ele e para todas as pessoas que passam a pegar no pé dele. Né? As pessoas começam a dar bronca, começam a xingar, a reclamar, principalmente mãe que tem filho que está estudando, né? E o filho deixa tudo para a última hora, estudar para a prova na última hora. Como as mães sofrem com isso, né? E os professores também, porque a mãe chega e fala com o filho: filho, você já leu o livro para a prova? Aí ele: não, ainda falta 3 dias. Chega no segundo dia, a mãe: já leu o livro? Não, vou ler amanhã. E hoje é um dia típico para procrastinar. Por quê? Logo mais, né? Muita gente deixa de fazer alguma coisa, sabe, vai pro bar, vai tomar um amigo e tal, deixa de ir pra escola, pra faculdade. Deixa de ir pra academia. Deixa de ir pra ir pro barzinho, pra ir pra festa. Eu vou procrastinar hoje, sabe? No aniversário de um amigo hoje, eu acho que eu não vou fazer a minha corrida hoje, eu vou procrastinar. Ai, que chique, parabéns. Ah, não, aí tem uma causa justa. Essa procrastinação é boa. Essa é boa, essa aí não tem problema não, porque igual você falou no início do programa hoje, né? Todo mundo já procrastinou uma vez na vida. E às vezes é por uma causa justa, né, Darley? Então, nesse caso aí, pode ser por uma causa justa. Então, assim, o que a pessoa, né, o que as pessoas que lidam com o procrastinador sofrem, né, é porque ele fala o tempo inteiro: você não vai fazer, você não vai resolver aquilo, e você acaba se desgastando junto com a pessoa, porque você quer ver a coisa resolvida e o outro não age. Né? Então, assim, e a própria pessoa também, com certeza, né, a própria pessoa já falou mal dela mesma, ela mesma já não consegue parar de dizer, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer aquilo. A própria pessoa vai se cobrando o tempo inteiro. Então, o desgaste emocional, o desgaste mental, ele é muito grande, é muito gasto de energia para uma coisa que poderia ter sido resolvido muito mais fácil. Então vou fazer outra pergunta, viu? Respondi? Certinho. Até respondeu a minha aí, que eu fiz antes. E quais são as causas dessa procrastinação, Rosa? O que causa essa mania de adiar as coisas? Pois é. Isso é uma resposta que todo mundo procura, né? Todo mundo quer saber, porque é um sofrimento muito grande para quem lida com o procrastinador e quem é um procrastinador, né? Primeiro, Darley, é bom saber que ninguém nasce procrastinador, né? Ninguém nasce procrastinando, como você falou, né? A procrastinação, ela é aprendida nas relações que você estabelece na vida, nas relações em família, nas relações que você estabelece com os amigos, com as pessoas que estão junto. E nós a reforçamos se a gente é tolerante com as desculpas que as pessoas dão para não fazer.
Então acontece muitas vezes com o pai, né, que está educando uma criança, a criança fala, não, deixei para fazer, vou deixar para fazer, vou ler amanhã. Você tem prova amanhã? Não, vou ler amanhã, antes de eu ir para a aula. E o pai acaba aceitando aquela desculpa da criança. Se eu aceito a desculpa da pessoa, eu acabo reforçando aquele comportamento dela de procrastinar. Né? Então, assim, a gente não pode ser tolerante com o procrastinador. O problema é tão complicado, Darley, que a pessoa passa a mentir para ela mesma. E aí ela cria uma ideia dentro dela, tipo assim, que ó, não, eu funciono melhor sob pressão. As pessoas falam muito isso comigo em consultório. Eu funciono melhor sob pressão, Rosa. Eu falo, não funciona. O problema é que você está se iludindo, você está criando uma mentira para você mesmo, para você lidar com a sua dificuldade e mudar esse seu jeito, esse seu comportamento. Né? Ou então a pessoa fala assim, isso não é tão importante assim não, tem outras coisas mais importantes. Mas se você definiu aquilo para fazer, aquilo passa a ser importante para você. Né? Então a pessoa não percebe que deixar para a pessoa, deixar aquela coisa para depois, né? Deixar aquela atividade dela para fazer depois, nada mais é do que expressar muitas vezes o que está por trás dessa coisa de eu vou deixar para fazer depois, eu vou deixar, é o medo de falhar. Muitas vezes a pessoa tem medo, fala assim, se não der certo. Só que ela não percebe isso conscientemente. Esse sentimento do medo de falhar, do medo de dar errado, do medo de não sair bem feito, de medo de ser um fracassado, é uma coisa inconsciente, a pessoa não percebe aquilo. Principalmente as pessoas que são muito exigentes com elas mesmas. Né? Aquela pessoa que quer fazer tudo bem feito, que às vezes é insegura no que ela faz. Então ela acaba fazendo assim, não, vou esperar uma hora melhor, vou esperar um momento certo, ou então não estou muito seguro do que eu quero. E aí a pessoa acaba enrolando a vida dela toda. E os motivos para que a pessoa haja assim, muitas vezes pode ser também a complexidade da tarefa, às vezes é um trabalho difícil, né? É muito diferente de você fazer uma pesquisa de 2 páginas do que você fazer uma pesquisa de 10 páginas. Aí, quando o trabalho é mais difícil, o que acontece com a pessoa? Ela acaba enrolando e deixando aquilo para depois. Tipo, não, tá difícil demais, eu vou deixar para depois. Então, assim, uma outra coisa é a falta de tempo. Né? Porque tempo, eu falo com as pessoas o seguinte, hoje as pessoas reclamam muito comigo em consultório, tipo, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Eu falo, tempo é questão de prioridade. É priorizar o que você quer. Não adianta eu querer dar conta de tudo, eu querer fazer tudo, se eu não tenho tempo para aquilo. Então eu tenho que priorizar o que eu quero. Então não adianta, tem horas que eu vou ter que falhar, tem horas que eu não vou conseguir fazer tudo. Então assim, outra coisa, né, é a pessoa ter outras funções para fazer. Às vezes a pessoa acumula funções e acaba fazendo vários trabalhos ao mesmo tempo. Uma outra coisa é o desprazer com o que faz. Às vezes a pessoa não gosta de fazer aquilo e está lá insistindo, está num trabalho que ela não gosta, está numa profissão que ela não gosta. E aí ela vai enrolando mesmo, porque ela não gosta de fazer aquilo. O trabalho burocrático, por exemplo, é uma coisa que causa muito isso. Porque o trabalho burocrático é uma coisa que a maioria das pessoas não gostam. Ficar na frente do papel o tempo inteiro, resolvendo coisa de papel o dia inteiro, 24 horas por dia, 8 horas por dia, é um desprazer muitas vezes para muitas pessoas, né? Outra coisa é a desorganização. A pessoa tem que se organizar. O desorganizado, ele costuma procrastinar muito na vida dele, né? Ou até pensar que vai ter as condições perfeitas para resolver as coisas. Tem aquelas pessoas que falam assim, não é o momento. Vai chegar a hora boa de eu fazer isso. Meu amigo assim. Vai chegar o momento certo e a pessoa passa a vida inteira esperando o momento certo. Tipo, eu vou separar de fulano, mas vai chegar a hora certa. Vai chegar o momento certo, vai chegar a hora certa e a pessoa passa a vida inteira sofrendo junto com o outro, procrastinando e não separa de jeito nenhum, né? E tudo isso pode gerar muitos inconvenientes sérios para a pessoa, sabe, Dário? São inconvenientes em cima de inconvenientes. Que inconvenientes, Rosa, que inconvenientes. Nossa Senhora, você já foi direto no assunto. Fala aí, quero que você fale para mim. E depois a gente tá fazendo aqui perguntas sobre isso tem a ver com procrastinar. Ai, que bom! Você vai fazer então a pergunta da... Pode responder a então agora, Olivier. Vai lá. Então vamos responder, né, os inconvenientes. Eu acho assim que um grande inconveniente, Darley, é que na procrastinação, né, ela vem acompanhada de muito sofrimento para a pessoa. Como eu te falei, é uma tensão muito grande, né? A pessoa fica angustiada
porque ela está o tempo inteiro se culpando, porque ela não cumpre os prazos que ela determinou para ela mesma. Às vezes fica nervosa, agressiva, sem perceber que aquela agressão dela é justamente porque ela está se sentindo culpada por não resolver isso. Fica com medo, às vezes, né, de o que vai ser o futuro. Eu não resolvo isso, como é que vai ser minha vida lá na frente? A perda de autoestima, porque a nossa autoestima está muito ligada a resolver as coisas na nossa vida. Se a gente é uma pessoa que resolve as coisas na vida, a tendência da nossa autoestima é de aumentar muito. Então, por exemplo, são pequenas coisas que podem ser resolvidas. Eu falo que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então, assim, cada sucesso que você tem, cada coisa que você resolve na sua vida é um sucesso a mais. E aí você conta com aquilo como se fosse, nossa, eu sou um vitorioso. Eu já consegui resolver esse problema, eu consegui resolver esse outro, eu consegui fazer isso, eu consegui resolver aquilo. Então, assim, uma outra coisa é o peso na consciência. Por quê? Porque é uma culpa muito grande. Tipo, né, o estudante, nossa, se eu tivesse lido esse livro, eu tive 30 dias para ler o livro. Eu tô lendo hoje, no último dia, a prova é amanhã. Por que eu não li isso antes? Então vem aquele peso na consciência, aquela sensação de culpa, aquela sensação de incompetência, tipo, nossa, eu sou burro mesmo, por que eu não li esse livro antes? Por que eu não fiz isso antes? Nossa, eu sou incompetente mesmo. E até problemas mais sérios, né? Como, por exemplo, crise de ansiedade. E aí, hoje, as crises de ansiedade estão muito ligadas à procrastinação, porque a gente vai determinando tanta coisa para a gente fazer, tanta tarefa, que você acaba não dando conta de tudo que você se propõe. E aí, quando você não consegue resolver tudo aquilo que você se propôs, aí vem as crises de ansiedade que a pessoa tem. Como é ruim uma crise de ansiedade. Então, as pessoas precisam definir, como eu te falei no início, até prioridades. O que é prioridade para mim? Né? Eu acho assim, prioridades tem uma escala na sua vida. Primeiro seu compromisso com Deus, depois seu compromisso com a sua família, depois com o seu trabalho. As pessoas têm que entender que a família tem que vir em primeiro lugar do que o trabalho, né? E as pessoas pensam, é do trabalho que eu tiro o dinheiro para eu sobreviver. Tá, é do trabalho que você tira o dinheiro para sobreviver, mas é da família que você tira a força para você conseguir trabalhar também. Se você não tiver uma relação boa em família, se você não estiver bem dentro da sua casa, como é que você vai ter um trabalho bom? O seu trabalho depende das suas relações familiares. Então a pessoa tem que entender que em primeiro lugar vem a família, para depois vir o trabalho. E junto com as crises de ansiedade, você pode desenvolver uma depressão também, que é um problema que hoje muito sério. São as duas doenças que mais inviabilizam a alegria, a felicidade, o bem-estar e a saúde mental das pessoas hoje no momento é a depressão e a ansiedade. E muitas vezes pessoas com esse problema, Darley, elas são taxadas como irresponsáveis. Aí todo mundo fala, fulano é responsável demais, ele marca de entregar um produto hoje, ele entrega daqui a 30 dias, ele entrega daqui a 15 dias. Então, tanta gente faz isso assim na cidade. Então assim, ele não cumpre prazos. E aí a pessoa cria aquela fama de... enrolado. De enrolado, falou tudo. A pessoa cria fama de enrolado. O procrastinador, ele tem muita fama de enrolado, coitado. E aí ele acaba não definindo, ele define os prazos, mas ele não cumpre os prazos dele. Então ele precisa ter esses prazos, ele precisa ter esses prazos claros e ele precisa cumprir esses prazos no trabalho dele, né? Aí chama a pessoa de imatura, de desorganizada e acaba a pessoa própria acreditando nisso, né? Ao invés de perceber que isso é um problema e como ele é um problema que pode e deve ser tratado. Né? Muitas vezes a procrastinação é o sinal de um problema psicológico, né? Que a pessoa às vezes não tratou, que às vezes resulta no estresse, na sensação de culpa, na vergonha por não cumprir responsabilidades e por não cumprir compromissos na vida dele. Então, assim, enfim, Darley, a procrastinação ela se torna um problema quando ela impede o funcionamento normal das atividades da pessoa. Esse é o maior inconveniente que você me perguntou. Pronto, respondi? Oi, que é isso? Tá aqui o pessoal lá, o Juninho da Cooperabaité, dizendo que o programa hoje é pra ele. Juninho, obrigada! Gracinha! O Juninho da Cooperabaité, um abraço com carinho, viu? Lourdes de Paineiras. Lourdes, um abraço, menina, com muito carinho, viu? Professor Endel.
Ah, o professor Endel foi lá em casa no dia da novena, ele que celebrou a novena lá em casa. Obrigada, viu, professor Endel? Você é um anjo mesmo, tem cara de anjo e é um anjo. Ô, Rosa, o Reinaldo e a Simone estão perguntando aqui, porque o tema hoje é procrastinar, mas estão perguntando, e aquelas pessoas que têm mania de ficar arrumando desculpas? Ele quer saber qual é o nome, então eu vou passar para você a pergunta. Deixa eu entender a pergunta dele aqui pra me repassar pra você, pode? Pode. Então é o seguinte, então entenda, fala aí. Ele tá perguntando, aquelas pessoas que arrumam desculpa, toda hora que você mexe com elas, não, tô passando mal, tô doente, não sei o quê. Aí de uma hora pra outra também ficam agitadas, querem fazer tudo de uma hora pra outra. Aí passam os dias, não, tô passando mal, não tem. Às vezes a pessoa não tem nada. Que doença é essa? Ou isso não é doença? Pode ser doença e pode não ser, né? Se for doença, né? Nós temos muito caso de bipolares, quando elas estão na parte da mania, chama parte de mania, Sim. Ela tá disposta a tudo. Ela tá feliz, o mundo é maravilhoso, ela quer sair, ela quer resolver as coisas, ela compra muito, ela faz tudo ao mesmo tempo e ela tem uma energia que você fala assim, nossa, não é possível, essa pessoa aí tomou o quê? Tomou o quê? Porque ela tá tão energética, tão doida, tão desorientada, fazendo tudo, né? Sim. Não sente cansado, faz da depressão. Baixa, que é o ciclo da depressão. Aí a pessoa fica lá desanimada, fica só no quarto, eu não quero nada, a vida não presta, ninguém gosta de mim, eu sou feio, a minha vida nada se resolve, tudo dá errado pra mim. E aí ela começa a falar só coisa ruim pra ela e se fecha naquele quarto. No caso da mania, a pessoa tá super bem com a vida e no caso da depressão, a vida não presta, não vale nada. Esse é o caso do bipolar, né? É o transtorno bipolar que a gente tem. Pode acontecer, aí é uma doença. Se não for um caso normal, nós temos hoje os birrentos, né? Birrentos! Gostei! Aqueles birrentos, Dali, aquelas pessoas que... Ô, Reinaldo, pra você que tá perguntando aí, eu acho que vai cair nessa aí. Vai lá, Ró. Aí o que acontece? A gente tem que fazer um diagnóstico correto dessa pessoa. Porque se for doença, no caso do bipolar, a gente tem medicação e tem a terapia que o bipolar precisa fazer. O caso de bipolaridade é um caso que a pessoa tem que fazer tratamento a vida toda, e psicológico, e medicação a vida toda. Ele não tem cura, ele tem tratamento, a bipolaridade tem tratamento. Hoje, cada dia mais, a gente está aumentando o número de pessoas que estão desenvolvendo a doença, porque o mundo hoje vive sob pressão, o mundo todo. E nós temos o que a gente chama hoje muito, né? O povo até batizou, da geração mimimi, né? O que é a geração Nutella? A geração Nutella. Geração Nutella, Ou geração mimimi, né? Que são os chatinhos, aquele que fala assim, não, hoje eu não vou. Aí ele emburra, não quero, hoje eu não quero. Namorado, por exemplo, né? Aí tem a namorada emburrada ou a namorada emburrado. Não, hoje eu quero namorar. Não, hoje eu não quero. Hoje eu tô cansado. Então a pessoa inventa aquilo. Pode atrapalhar os planos do outro? Com certeza, demais. As pessoas, nós reagimos no mundo de acordo com o que o outro nos passa, né? Somos todos dependentes de todos. Então a gente vive em sociedade e a gente não vive sozinho. Então, assim, o que o outro faz influencia na sua vida, com certeza. Então tá respondido aí, Reinaldo. Obrigado. Acho que respondeu, Reinaldo. Se você tiver mais alguma dúvida, pode mandar. Reinaldo do Progresso. Obrigado. Pode mandar se tiver mais alguma dúvida aí, se não ficou claro, pode pedir que eu esclareço mais. Vou fazer outra pergunta da procrastinação. Pode. Mas o que pode ser feito para evitar a mania de adiar as coisas? Pois é, né? Primeiro você tem que entender o seguinte, né? A procrastinação, ela pode realmente virar uma mania. Sim. Né? Ela pode virar mania. Os procrastinadores crônicos, chamados procrastinadores crônicos, eles criam um estilo de vida de adiar. O comportamento deles pode virar mania? Pode virar mania. Eles criam assim, um estilo de vida de procrastinar, de adiar as coisas, né? Então, assim, muitas vezes eles se sabotam, eles querem uma coisa, mas acabam não fazendo. Né? Então, assim, eles procuram distrações para ele poder não prestar atenção no texto que ele está lendo. Aí ele dificulta a vida dele para aprender alguma coisa, para estudar para a prova. Eles colocam obstáculo no próprio caminho dele, tipo, eu não vou conseguir, não vai dar certo, tal. Ele fica trabalhando contra ele. Então, assim, há muitas maneiras de evitar o sucesso na vida, Dali. Mas eu acho que o mais certeiro de todos é a questão da procrastinação. As pessoas que procrastinam, geralmente elas têm muita dificuldade de alcançar o sucesso.
É como se elas estivessem sabotando o próprio sucesso. Então a pessoa não percebe que quanto mais rapidamente ela tira da frente uma tarefa, menos ela vai ficar mastigando o problema a vida inteira e mais rápida, mais tempo ela vai ter para desfrutar a sensação de paz, de missão cumprida na vida dela. Então o procrastinador, o que acontece com ele? Ele sabe que se ele fizer aquilo, ele vai ficar livre da tarefa. Mas parece que inconscientemente ele faz alguma coisa para boicotar a própria felicidade dele. E aí o que acontece? Ele mastiga o problema, mastiga, mas não resolve. Então assim, ele sabe que se ele fizer aquela tarefa, ele vai sentir alívio e tudo. Mas aí ele fica segurando. Ele fica, não, eu faço um pedacinho hoje, amanhã eu faço mais um pouquinho, depois de amanhã eu faço mais um pouquinho. E ele acaba deixando aquilo e vai fazendo aos poucos também, muitas vezes. Então, assim, mais tempo ele vai ter para as próprias coisas que ele tem que fazer, que ele gosta, e mais ele vai se sentir competente. Mas parece que ele trabalha contra ele nisso, né? Então, assim, e para evitar essa mania, que foi a outra coisa que você me perguntou, sim, né? Segundo um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, hoje tem muita gente já estudando esse tema. Por quê? Porque é um tema que traz muito prejuízo, tanto na indústria, quanto no mundo dos negócios, quanto na questão do mundo da burocracia, e tudo traz muito problema para as pessoas. Então, assim, esses pesquisadores, eles falam que é o seguinte, existe uma fórmula para você se livrar da procrastinação. Então, qual que é a fórmula que eles criaram para isso, que eles acham que é simples? É o seguinte, pense no futuro como agora. Pense como se o futuro fosse agora, no seu dia a dia, nesse momento, nesse tempo que você está vivendo agora. É o seguinte, né? Você vai usar escalas menores de tempo para você fazer. Por exemplo, você não pensa assim. Tem pessoas que falam assim, vou deixar isso para fazer, o dia é longo. O dia é longo, eu faço isso até de noite, ainda tem muito tempo pra eu terminar isso. Lá para 6 horas eu resolvi. Lá para 6 horas eu resolvo. Tipo isso. Lá para 6 horas eu resolvo isso. Aí o que acontece? Começa a pensar assim, gente, o dia é longo, mas depois das 6 as coisas ficam mais difíceis. Então, eu tenho até 2 horas da tarde para eu resolver isso. Então, eu vou resolver antes das 2. Então, você começa a descobrir, quando você começa a dividir o tempo em partes menores, que você tem menos tempo. Então, assim, ao invés de você falar assim, gente, falta 1 mês para eu entregar isso. Você fala assim, nossa senhora, falta 30 dias. Só que 30 dias é um tempo que passa rápido demais. E aí você começa a voltar a sua mente para um tempo menor. Então, quando a gente usa dias, ao invés de usar anos ou meses, a gente sente que o tempo é menor. Uhum. A gente sente que o tempo é menor. Quando você usa horas ao invés de dias, você sabe que o tempo é menor. Então você fala assim, eu tenho o dia inteiro para fazer isso. Não, eu tenho até as 2 horas da tarde para resolver isso. Quando você fixa para você, quando você limita para você um tempo mais curto, fica mais fácil você resolver as questões. E uma outra coisa que eu falo com as pessoas é o seguinte, aprenda a se organizar, divida a sua tarefa em partes, né? Então, por exemplo, aquele aluno que tem que ler um livro de 100 páginas, ele fala assim, não, na primeira semana eu posso ler 50, ou se eu tenho 2 semanas. Então eu vou ler até 50. Enquanto eu não acabar 50, eu não vou encerrar. A semana eu tenho que acabar com as 50 lidas. Então ele define aquela tarefa, ele divide em pequenas partes, né? E aí ele começa a fixar prazos mais curtos para ele. E uma outra coisa que o procrastinador tem que entender é que ele não pode buscar a perfeição. Porque, aliás, ninguém é perfeito, né, Darla? Quem dera que alguém fosse nesse planeta, mas ninguém é perfeito, né? Então, assim, e uma coisa que ele tem que entender, eu falo assim que as pessoas, feito é melhor do que perfeito. Tem gente que fica esperando o perfeito e não faz. Então eu falo que as pessoas, feito é sempre melhor do que perfeito, porque pelo menos você fez. Né? Então, assim, e é uma recompensa quando você encerra aquela tarefa, né? Isso vai te motivar a fazer outras coisas. Eu ouvi uma frase esses dias para trás que eu gostei bastante. Você prefere a razão ou a felicidade? Eu prefiro a felicidade. Você prefere ter razão ou estar feliz? Eu prefiro estar feliz. Eu prefiro estar feliz. Eu não prefiro ter razão o tempo inteiro, não, verdade. né? Eu achei legal essa frase. E tem pessoas, Dália, que ele prefere sofrer, mas ter razão, né? Às vezes a pessoa foi traída pela outra pessoa e fala assim, podia estar fora que eu não perdoo ela, né? Nunca mais eu vou perdoar aquela fulana de tal. E aí ele passa a vida inteira sofrendo, por quê?
Porque ele quer ter razão, né? Ele fala assim, não, eu não posso dar o direito para a pessoa, eu não posso coisa. Ao passo que se você perdoasse a pessoa, né? Se você entendesse que você, né? Não, eu vou perdoar, eu prefiro estar feliz ao lado de fulano do que eu estar com a minha razão e tudo. Então as pessoas às vezes perdem muita coisa na vida para querer ter razão, né? Esse é um ditado muito certo. Eu gostei da lembrança sua aí. Pronto aí? Pronto. Bom, então vamos lá então. Chegou ao Ninguém final. mandou um abraço, não? Mandou. Aqui, a Edna, pede que você manda um abraço pro irmão dela, o José Pedro, tá fazendo aniversário hoje. Zé Pedro, professora Edna, um abraço pro Zé Pedro, com muito carinho, viu, professora Edna? Obrigada. A Dani tá pedindo pra você mandar um abraço pra ela lá na Império Doces. Ai, que chique, Império Doces, Dani, Isso. obrigada, viu, Dani? Um abraço pra você. Rogério Cantagalo. Rogério, não esqueça de gravar os programas, viu? Você diz você que grava todos, não esqueça. A Priscila e a Lu tá pedindo pra você mandar um abraço pra elas. Priscila e Lu, lindo. Um abraço, meninas, pra vocês. Priscila e Lu. E tem amor especial também. A Silvana também tá pedindo pra você mandar um abraço pra ela. Silvana, obrigada. Ela e o Um Ed, abraço. Ela e o Ed lá da Constru Fácil. Ah, gracinha. Um abraço pra vocês dois, viu, Silvana e Ed, com muito carinho. Os meninos da Obrigada. cooperativa também te ouvindo. Obrigada, meninos. Nós dois, né? Ouvindo nós dois, né, Darley? Pra você mandar um abraço na Fazenda Traíra. Fazenda Traíra, que chique. Um abraço pra vocês, meninos, na Fazenda Traíra. Obrigada. Isso. Então vamos lá, fica à vontade. Pode falar suas palavras finais aí. Então tá. Antes das palavras finais, Darley, né, eu queria convidar todo mundo para a quinta festa da comunidade Sagrado Coração de Jesus. A novena está acontecendo, né, do dia 21 ao dia 29. Dia 21 foi lá em casa. Agora, hoje, é na casa da Dona Glorinha, né, Dona Glorinha e o Nilton, na Viana Romanelli 566, no bairro Santa Terezinha. Amanhã na casa da Selma e da Raquel, na Dona Nicota 212, no bairro Simão da Cunha. E a festa, a missa festiva em honra ao Sagrado Coração de Jesus, é na Praça José Pinto Cardoso, na avenida no bairro Simão da Cunha. Logo após vai ter o bingo no valor de R$1.000. O bingo custa R$5, pode comprar lá na hora. E a pessoa que ganhar vai ganhar R$1.000 e tem leilões. E eu vou estar lá de garçonete. Olha! Na Praça José Pinto Cardoso. O Kleber da Prefeitura de Paineiras pede pra você mandar um abraço pra ele. Ô, Kleber, um abraço com muito carinho, viu, da Prefeitura aí de Paineiras. O Geraldinho da Mercabras tá ouvindo também. Ah, Geraldinho, um abraço pra você e seus dois amores, viu? Obrigada. Zezinho Português, eletricista, pede pra você mandar um abraço pra ele. Ah, o Zezinho, que gracinha Ele pra o Boião. você. O Boião. O Boião lindo, um abraço pra DJ vocês Boias. dois. Grande Um abraço DJ pra vocês, com muito carinho. Zezinho, pro seu príncipezinho lindo, aquele menino, pra comadre Regina, pra todo mundo, um abraço com muito carinho pra vocês, viu? Então agora, né, com as palavras finais, né, eu acho interessante, Dália, é bom a gente pensar que a gente tem bons motivos para não procrastinar, né? Para não adiar indefinidamente as coisas. Entre esses motivos que a gente tem, né, a procrastinação, ela prejudica muito a saúde da gente. Quem procrastina geralmente tem insônia. São pessoas que têm muita insônia, ou ela vai dormir e não consegue conciliar o sono, porque ela pensa assim, nossa, eu deveria ter feito isso e não fiz, eu deveria ter resolvido isso hoje, eu não consegui resolver, deixei para amanhã. Ou às vezes acorda de madrugada e não consegue conciliar o sono e fica acordada até amanhecer o dia, porque ela pensa, nossa, hoje eu tenho tanta coisa, acumulei o serviço está acumulado, eu não consigo fazer. A pessoa, uma outra coisa é que ataca o sistema imunológico da pessoa, a pessoa tem mais gripes, ela tem mais resfriados, ela tem problemas gastrointestinais, e tem até uma historinha, Dália, que eu gostaria de contar, pode? Com relação à procrastinação? Pode. Que é uma história muito interessante. Eu não sei de quem é essa história, mas eu já ouvi ela uma vez, já vi um dia, eu vi na internet, e eu resolvi adaptá-la para o caso da procrastinação. Vai lá. Porque eu acho que cabe muito nessa situação e tem muito a ver, né? A história é o seguinte, né? Certa vez um rapaz, ele morreu e quando percebeu, né, ele estava em cima de um muro. Aí de um lado estava escrito inferno e do outro lado do muro, né, do outro lado do terreno, estava escrito céu. Aí do lado onde estava escrito inferno, estava o diabo de braços cruzados, quietinho, só olhando.
ele em cima do muro. E do outro lado, tava cheio de anjo chamando o rapaz. Vem pra cá, vem pra cá, vem pro nosso lado, vem pro céu. E os anjos fazendo aquela campanha toda e chamando, incentivando o rapaz a descer do muro e ir pro lado dos anjos. E o diabo quietinho, não movia um olhar nem nada, super quieto, com os braços cruzados, só olhando. De boa. De boa, aquela bagunça dos anjos chamando o rapaz, né? Aí de longe, um homem observava aquela cena e foi pro fim, não aguentou mais, né? Aí ele chegou perto não conteve mais aquela curiosidade dele. Aí ele chegou perto do diabo e falou com ele: "Sou diabo, eu não tô entendendo, né? Esse cara tá em cima do muro, do lado do céu tem um monte de anjo chamando o cara, fazendo campanha para ele ficar do lado deles, para pegar a alma dele, né? E gritando, e incentivando, e chamando, pula pra cá, pula pro nosso lado e tal. E você aí com os braços cruzados, você não faz nada, só olha. Você não quer a alma desse coitado, não?" Aí o diabo, na maior tranquilidade, né, olhou bem pro homem e falou assim com ele: "Então vou te responder por que eu tô quieto. Meu amigo, em cima do muro já é o meu lado." Em cima do muro já é o meu lado, né? Então, assim, a mesma coisa aconteceu com Pilatos, né? Pilatos ficou em cima do muro. Ele ficou em cima do muro com relação a Jesus. Então, assim, quem não se decide já está no inferno. A pessoa que não se decide, ela já está no inferno. Ô, meu filho, decide aí, ó. Então, a procrastinação... Vamos curtir a vida, hoje é sexta-feira, vamos tomar uma, vamos abrir uma cervejinha. Vamos tomar uma. Darla, isso é ótimo. Então, a procrastinação... O que é procrastinar? Procrastinar é ficar em cima do muro, né? A pessoa não tem paz. Quem está em cima do muro não tem paz, né? Ele está o tempo inteiro se cobrando. Ele está o tempo inteiro se culpando porque ele não faz as coisas. Então, assim, quem está em cima do muro, quem está procrastinando, né? Já está do lado do diabo, não tem jeito, né? Em cima do muro já é o lado do diabo. Então, as pessoas têm que sair e resolver as coisas. Procrastinar é ficar, infelizmente, em cima do muro. E aí já é o lado do diabo, é o lado do sofrimento, é o lado da culpa, é o lado da pessoa se sentir incomodada porque ela não resolve as coisas. Então esse eu acho que é o grande motivo para as pessoas não procrastinar. Custe o que custar, aprenda a resolver as coisas na hora que elas aparecem. E também não sofra por antecipação, não. Espera aparecer para você resolver. Posso mandar os meus abraços? Fica à vontade aí. Então os abraços vão para todo mundo lá no Fumo Bravo, pro Eugênio, o Fabrício, o Donizete, o Alexandre Narcelo Ormital, a Gisele, a Ana, o Adrian, né? O Flaviano e o pessoal da hemodiálise, para os festeiros do Sagrado Coração de Jesus, para o professor Renato da Polícia Civil, que sugeriu o tema de hoje. Obrigado, te amo muito, viu, professor Renato? E seus amores também. Para o Douguinha de Castro, né? Esse é um abraço especial para você, viu, Douguinha de Castro? Eu espero que você esteja ouvindo o programa, né? Foi feito especialmente hoje também para você. E eu espero todo mundo, né, na festa no domingo, lá no Sagrado Coração de Jesus, é às 17h30, na Praça Redonda. E se vocês quiserem visitar o meu Instagram, né, Rosa Psicóloga, tudo junto. Se vocês quiserem visitar, o programa vai estar lá, inclusive o programa que o pessoal estava pedindo muito, Dari, que foi aquele do Dia dos Namorados, que nós dois rimos muito, o pessoal tá pedindo e vai estar lá. 7. Foi dia 7. Foi dia 7. O pessoal vai estar lá no Instagram. Vocês podem acessar lá meu Instagram, que vai estar lá hoje. A minha sobrinha Luísa vai colocar o programa hoje do Dia dos Namorados, hoje à tarde. Se alguém quiser ver, tá lá, viu? Muito obrigado por vocês estarem com a gente até agora. E até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço com muito carinho. Semana que vem, né, Darley? Semana que vem, vamos esperar o tema chegar aí, né? Vamos. Temas aí. Valeu, Rosa. Obrigado, tudo de bom. Agora são 10h32. A gente abre com a novíssima do Gustavo Lima, online, 10h32, Supermercados BH, tem sempre pertinho de você, bom dia. Pronto. Ficou bom, viu? Ficou bom, ficou? Procrastinação também ficou. Procrastinação, o povo adora. Eu gostei, foi bom, adorei. Também. Vamos ver se o povo aprende, né? Que é Até que horas aí pra Rosa? O Pisquila. Eu não ia ser bom dia. Você vai dar corda a que horas? Ai, como é engraçado, né? Rosa, manda parabéns pro meu irmão, já falamos, né? Aquilo. Débora. Você mandou. Tá. Ai, gente. Bom demais, viu? Foi ótimo, né?